Então, bom dia a todos. É com muita satisfação que eu apresento para vocês hoje o meu trabalho intitulado Como a composição da matéria orgânica do solo após a introdução da arroz irrigada de base ecológica. Esse trabalho ele tem por orientação a professora Débora Dick e colaboração do doutorando Martin Zang e do professor Paulo César do Nascimento. A população mundial está aumentando. Estima-se que até 2050 o planeta poderá atingir a marca de 10 bilhões de pessoas. E com esse aumento populacional, a gente tem também um aumento por alimentos, uma demanda por alimentos. Com isso, juntamente com a demanda, a gente também tem a preocupação de produzir os alimentos de uma forma sustentável, de uma forma que não degrade os recursos naturais como solo e água. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é a fome zero e a agricultura sustentável. Então, já dentro dessa temática, da produção de alimentos de uma forma sem esgotar os nossos recursos naturais. O arroz ele é um dos alimentos mais consumidos no mundo, sendo alimento para cerca de 2,5 bilhões de pessoas, segundo a FAO, dobrando então essa demanda até 2050. E no Brasil ele é componente básico da dieta da população, sendo o estado maior produtor desse cereal o Rio Grande do Sul, com a predominância de cultivo na forma irrigada. Dentro desse sistema irrigado, nós temos uma diferenciação nos métodos de acordo com a época de preparo do solo, os métodos de semeadura e o manejo inicial da água. E os sistemas mais utilizados são o plantio direto, o cultivo mínimo, o convencional, o pré-germinado e o transplante de mudas. No sistema pré-germinado, a gente tem um frequente removimento do solo, com o objetivo, então, de controlar as plantas espontâneas e também a incorporação de resíduos das palhadas anteriores. Então, esse tipo de manejo de revolvimento para a incorporação das palhadas e outros objetivos afins, ele pode, então, ocasionar uma alteração na composição da matéria orgânica. Isso é muito importante, principalmente em ambientes tropicais e subtropicais, porque a matéria orgânica é fonte, ela contribui para as propriedades físicas, químicas, biológicas do solo, além de atuar como reservatório de carbono. Então, em ecossistemas naturais, o fluxo de carbono eles estão em equilíbrio. Então, as entradas e saídas de carbono elas estão equilibradas. Já com a inserção de atividades agrícolas, pode ocorrer então uma alteração nesse equilíbrio e consequentemente na composição e na estabilização da matéria orgânica. Então, aqui eu trago uma imagem, uma figura que eu gostaria de exemplificar. No primeiro ambiente, um ambiente não perturbado, com uma diversidade de espécies, e exemplificando, por exemplo, o bioma Pampa, e essas diversidades de espécies, elas causarão, então, uma diversidade de resíduos e, então, contribuindo para uma matéria orgânica mais complexa e diversa. Do outro lado, nós temos, então, o plantio de arroz irrigado, perturbando esse sistema, e com isso também as entradas serão somente de resíduos de arroz, especificando então essa microbiota também desse ambiente, e com isso a gente pode ter uma diminuição nos teores de carbono, ou seja, da matéria orgânica do solo. Então, o nosso objetivo principal com esse trabalho é avaliar o impacto das lavouras de arroz de base ecológica na composição química da matéria orgânica, os seus mecanismos de estabilização e ciclagem em 3 classes de solos em diferentes profundidades. Então, como hipóteses, a gente tem que o frequente revolvimento e a drenagem do solo sob plantio de arroz, ela vai afetar a composição química da matéria orgânica, principalmente na fração argila devido às interações organo-minerais. Sob o plantio de arroz, a matéria orgânica ela vai apresentar uma maior contribuição dos resíduos, dos compostos herdados de resíduo vegetal, do que de origem microbiológica, devido à especialização dessa matéria orgânica. E nas áreas agrícolas, estruturas mais lábeis vão ser consumidas e estruturas recalcitrantes vão ser concentradas relativamente. E essas alterações elas serão menos visíveis em profundidade.
Então, o nosso trabalho ele foi realizado no assentamento da Reforma Agrária, Filhos de Cepé, no município de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. Esse assentamento ele está inserido dentro da área de proteção ambiental do Banhado Grande. Então, mediante isso, todas as atividades que estão desenvolvidas na área elas são de base ecológica. O clima da região é caracterizado como subtropical CFA, com temperaturas médias de 22 a 14 graus e precipitação média de 1.590 milímetros por ano, com chuvas bem distribuídas durante o ano, mas com maior incidência nos períodos de inverno. Então aqui eu trago uma imagem, aqui seria o mapa do assentamento. Nas áreas em vermelho, as áreas cultivadas em arroz. Esse cultivo já é realizado de 9 a 11 anos de cultivo, foram escolhidas essas áreas. E aqui em verde mais claro, nós temos as áreas de referência, que são áreas do bioma pampa, de campo nativo, e para comparativo, então, das mesmas. Então, os solos avaliados foram planossolos ápicos distróficos, lençóis melânicos eutrófico e organossolo ápico êmico. E eles foram avaliados nas profundidades de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40 centímetros. Esse trabalho, eu gostaria de salientar que ele teve início com o doutorando agora, Martin Zang. Ele avaliou essas áreas em relação à qualidade desses solos, então ele fez atributos físicos e químicos, e mediante os resultados do trabalho dele, percebeu-se que teve resultados diferentes para os teores de carbono, uma dinâmica diferente nos teores de carbono de cada classe do solo. Então surgiu a problemática para entender como que a matéria orgânica está se comportando nessas diferentes classes. Então, para responder essas perguntas em relação à qualidade da matéria orgânica, nós realizamos as seguintes técnicas. A assinatura isotópica, que já foi falada anteriormente, que ela permite verificar, então, se essa matéria orgânica ela ainda está sendo contribuída dos resíduos vegetais anteriores, ou seja, das graminhas, C4, do campo nativo, ou se ela já está sendo contribuída com os resíduos de arroz. Também a gente realizou a espectroscopia de RMN para a identificação dos grupos funcionais. E por que isso é importante? É importante porque com essa técnica em separação de grupos, a gente consegue verificar se esses grupos eles são mais lábeis, ou seja, estão mais prontamente disponíveis para serem mineralizados e liberar para as plantas, ou se eles são grupos mais recalcitrantes, são grupos mais estáveis no solo. Como técnica complementar à RMN, nós temos a pirólise analítica. A pirólise analítica ela permite, então, identificar os compostos moleculares presentes nas amostras. E, então, digamos assim, que a RMN ela me dá uma separação em grandes grupos. E com a pirólise, dentro desses grandes grupos, a gente vai a fundo qual é o composto que está presente. Então, a gente consegue inferir se esse composto ele é oriundo de resíduos vegetais ou de origem microbiológica. Também realizamos o fracionamento físico granulométrico para determinação da granulometria desse solo e também determinar as quantidades de carbono presentes em cada fração, areia, silto e argila, e o fracionamento químico e separação de ácidos fúlvicos, úmicos e umínicos. Então aqui eu trago os primeiros resultados que eles foram obtidos por Zang em 2020 e para planossolos e glessolos, eles perceberam que não teve uma alteração estatística em relação aos teores de carbono. Até a gente pode perceber que há uma tendência de aumento nos teores após a conversão para o uso agrícola. Já nos organossolos, a gente tem uma diminuição expressiva em relação aos teores de carbono. Eles diminuem 71% na camada de 0 a 10%, 74% na camada de 10 a 20 e 93% na camada de 20 a 40. Então, é uma diminuição de carbono muito expressiva. E então, a gente tem aqui os resultados da espectroscopia de RMN, com a distribuição dos grupos funcionais, distribuição relativa.
E a gente está tendo, então, uma diminuição dos grupos alquil, que são grupos lipídicos, uma diminuição dos grupos N-alquil, que são grupos mais largos, são grupos formativos de carboidratos, e um aumento no aril, que é um grupo mais recalcitrante. Esse gráfico aqui, ele é a variação da composição química em gramas por quilo após o uso agrícola. E a gente, no eixo X, nós temos as regiões espectrais, né, os grupos funcionais da matéria orgânica, e no eixo Y, então, temos os valores obtidos da concentração. E a gente pode perceber que nos planossolos, que são os solos as barras em vermelho, com aquele aumento de carbono que está acontecendo, ele está aumentando todos os grupos funcionais, principalmente aumentando em aril e óleo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa matéria orgânica realmente está comprovando a nossa hipótese e ela está ficando mais relativamente recalcitrante, pelo menos nesse solo. E na camada de 20 a 40 nós temos uma diminuição dos grupos lipídicos e novamente o aumento do aril e o aril, continuando, né, essa hipótese. Aqui eu gostaria de salientar que o aumento do aril, juntamente com o aumento do N-alquil, ele pode ser indicativo da presença de lignina. Pensando nos resíduos de arroz, que são mais lignificados, essa contribuição ela pode estar vindo desse resíduo. Mas isso a gente conseguirá comprovar com a assinatura isotópica, que ainda está em andamento. No gleissolo, nós temos a diminuição dos grupos de alquil, que são grupos carboidratos, que são mais lábeis, e um aumento novamente do aril e do óleo. E também a diminuição dos grupos carboxil, que são a parte da matéria orgânica que confere carga para a mesma. E na camada de 20 a 40, nós temos a diminuição de todos os grupos, exceto do aril. Então, de todos os grupos conversados até agora, o aril é o que mais está aumentando. A gente está fazendo estudos para entender por que está aumentando tanto esse grupo. Já nos organossolos, com a diminuição dos teores de carbono, a gente também tem uma diminuição em todos os grupos funcionais, sem um grupo específico. E essa diminuição, ela também é aumentada em profundidade. Então, até agora, os nossos resultados são esses. Digamos que ainda estamos com análise em andamentos. Então, o que a gente consegue inferir, de acordo com o RMN, é que o cultivo do arroz ele promove um aumento da aromaticidade da matéria orgânica em planossolos e gleissolos, o que é atribuído, então, à mineralização da matéria orgânica endógena, ou seja, matéria orgânica original, concomitantemente à entrada do resíduo, que tem maior teor de lignina. E no organossolo, essa alteração do uso ela não afetou a distribuição dos grupos funcionais, indicando que essa perda não foi seletiva, ela aconteceu em todos os grupos. E o efeito da alteração do uso sobre a dinâmica da matéria orgânica, ele então sim se comporta de formas diferentes em cada classe de solo. Eu fico disponível para questionamentos, agradeço a atenção de todos.